Então, dando continuidade ao que a gente estava vendo sobre matrizes, agora a gente vai falar de operações matriciais. Começando pela transposição, que é a mais simples. Quando a gente faz uma matriz transposta, a gente simplesmente inverte as linhas com as colunas. Então, eu vou começar pela primeira linha dessa matriz A, e ela vai ser a primeira coluna da transposta. Então, eu vou escrever lá na vertical: 6 menos 8, 1 e 9. E agora eu vou escrever na vertical a segunda linha: 0, 5, menos 3 e 10. Então, essa daqui basicamente é a matriz transposta de A. Ela tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 2 colunas. Então, ela é uma matriz 4 por 2. Ok? Então, ela basicamente ela troca o M pelo N, né, o número de linhas pelo número de colunas. Se antes ela era 2 por 4, ou seja, 2 linhas e 4 colunas, agora ela é 4 por 2. Então vamos fazer a transposta de outras matrizes. A matriz B, ela tem só uma linha, então a matriz B transposta vai ter só uma coluna. A gente vai escrever na vertical a primeira linha dela: 1, 0 e 7. E olha só, se ela era 1 por 3, a transposta de B vai ser 3 por 1. A matriz C, ela é 2 por 1, então a gente já imagina que ela final vai ser 1 por 2, ou seja, ela vai ter uma linha e duas colunas. Eu vou pegar a primeira coluna dela, 6, 5, e vou ler como uma linha: 6, 5. Essa é a C transposta. A D transposta, eu vou ler a primeira coluna como linha, então 3, 7. Agora a segunda coluna vai ser a segunda linha dela: menos 5 e 6. Então, se ela era uma 2 por 2, ela continua sendo uma 2 por 2, só que os elementos dela trocaram de posição. Fazendo mais uma matriz 2 por 2, AE, a gente vai ler a primeira coluna dela, que é 4, 0, a gente vai ler como linha: 4, 0. Agora a segunda coluna a gente vai ler como linha: 0, 8. Ela é uma matriz 2 por 2. Repara que a E transposta é igual à própria E. Quando isso acontece, a gente diz que é uma matriz simétrica. Uma matriz simétrica, basicamente, ela tem elementos na diagonal principal, e tudo que está acima da diagonal principal é igual ao que está abaixo. E outra coisa é que a matriz é uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal é aquela que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. E como todos eles são nulos, a gente já fica sabendo que se o triângulo superior e o triângulo inferior da matriz são todos iguais, toda matriz diagonal necessariamente tem que ser simétrica. Então, fazendo mais uma matriz aqui, agora F 3 por 3, a gente espera que o resultado vai ser uma 3 por 3 também. Então, começando da primeira coluna, a gente vai ler como linha: menos 6, 8 e menos 9. Agora a segunda coluna: 8, 0 e 4. E a terceira coluna: menos 9, 4 e menos 3. Repara que essa matriz F também é igualzinha à matriz F transposta. Então, se F transposta é igual a F, essa matriz também é uma matriz simétrica. Então, toda matriz diagonal é simétrica, mas nem toda matriz simétrica é diagonal. Então, uma matriz simétrica ela pode ser uma matriz com qualquer, contanto que ela seja quadrada. Bom, então continuando, nós vamos fazer agora adição e subtração de matrizes, começando pela adição de A mais B. Quando a gente vai somar uma matriz, a gente simplesmente soma os elementos que são da mesma linha e da mesma coluna. Então, esse é da primeira linha e da primeira coluna, esse também. Então, a gente vai somar esse com esse. Então, o elemento 1, 1 vai ser igual a 1 menos 1.
Esse é o elemento linha 2, coluna 1. Esse é o elemento linha 2, coluna 1. Então, o elemento 2, 1 da matriz A mais B vai ser 3 mais 5. Então, essa matriz aqui vai ser escrita dessa maneira. Ela também, necessariamente, se essas eram matrizes 2 por 1 e essa também 2 por 1, então a soma das duas é uma matriz 2 por 1. Repara, a gente não pode somar matrizes que tenham ordens diferentes, por exemplo, uma 2 por 1 com uma 2 por 2, com uma 1 por 1, qualquer outra ordem. E o resultado da soma de duas matrizes sempre vai ser a mesma ordem das duas matrizes originais. Então, fazendo a subtração de A menos B, o princípio é o mesmo. Eu vou pegar o elemento 1, 1 e vou subtrair do elemento 1, 1 da matriz B. Então vai ficar 1 menos menos 1. E o elemento 2, 1 vai ser 3 menos 5. Então o resultado dessas matrizes vai ser 1 menos menos 1 é 1 mais 1, que dá 2. 3 menos 5 dá menos 2. Essa matriz também é uma matriz 2 por 1. A soma da matriz B com a matriz C, como a gente já falou, elas são de ordens diferentes. Então essa soma aqui ela não existe. Você não pode somar duas matrizes de ordens diferentes. Mas, se eu fizer a transposta de B, que é 2 por 1, ela vai se tornar uma 1 por 2. E aí ela vai ter a mesma ordem da matriz C. Então a B transposta mais C, fazendo a transposta de B, vai ser menos 1, 5, mais 0, 3. Então o resultado é menos 1 mais 0 e 5 mais 3, que é igual a menos 1 e 8. Essa matriz aqui também é uma matriz 1 por 2, assim como B transposta e a matriz C. Então, somando a matriz C e D, de cara a gente vê que elas já são da mesma ordem. Eu posso fazer direto 0 mais menos 1 e 3 mais menos 5. Então, isso daqui dá uma matriz 1 por 2, menos 1 e menos 2. É uma matriz com uma linha e duas colunas. Agora, fazendo a subtração da matriz F menos AE, vamos por partes. Vamos primeiro dar nome para os elementos. Esse é 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Aqui é a mesma coisa. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Então eu vou subtrair o elemento 1, 1 da F pelo elemento 1, 1 da E. Então é 8 menos 2. O elemento 1, 2 menos o elemento 1, 2 de cada uma vai ser 2 menos 3. Aqui vai ser 3 menos menos 3. E por fim 9 menos 6. Repara que esse aqui vai ser o elemento 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Então o resultado final vai ser uma matriz também 2 por 2. Aí a gente vai ler ela dessa maneira: 8 menos 2, 6. 2 menos 3, menos 1. 3 menos menos 3 é 3 mais 3, que dá 6. E 9 menos 6 dá 3. Então isso daqui é a subtração F menos E. É uma matriz 2 por 2, assim como a matriz F e a matriz E. Multiplicação de uma matriz por um escalar é bem simples. A gente pega cada um dos elementos da matriz e multiplica pelo escalar que está multiplicando. Então, por exemplo, 3 vezes A é simplesmente 3 vezes 0, 3 vezes 3 e 3 vezes 5. Então o resultado é 0, 9 e 15. Essa daqui é a matriz 3A, que também pode ser lida como um vetor linha, certo? Então o efeito é exatamente o mesmo de multiplicar um vetor. Se a gente for interpretar a matriz A como um vetor nessa direção, ao fazer um produto da matriz pelo número 3, a gente triplica o módulo do vetor, mas mantém a mesma direção e sentido.
Se a gente multiplicasse por um número negativo, o sentido se inverteria, né? Então o vetor teria a origem aqui e aqui seria a pontinha dele, mas não é o caso. Aqui a gente está multiplicando por um número negativo a matriz A, que pode ser entendida como um vetor. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento anterior, menos 2 vezes cada um dos componentes dela, menos 2 vezes 3 e menos 2 vezes 5. Então o resultado, menos 2A, é igual a 0, menos 6 e menos 10. Aqui a gente tem, né, se for pensar na matriz como um vetor assim, o resultado que a gente encontrou é um vetor com o dobro do módulo e a mesma direção, mas o sentido oposto. Multiplicando a matriz B, a gente vai continuar, ela é uma 2 por 1, vai continuar sendo 2 por 1. Vamos multiplicar cada um dos elementos dela, 5 vezes 2, 5 vezes menos 6. Então o resultado, 10 e menos 30. Agora, multiplicando a matriz C por menos 3, a gente vai fazer a mesma coisa com as outras, vai multiplicar cada um dos elementos dela por menos 3. Então vai ficar menos 3 que multiplica menos 5, menos 3 que multiplica 4, menos 3 vezes 0 e menos 3 vezes 1. Então o resultado final vai ser 15 menos 12, 0 e menos 3. Agora vamos fazer uma soma, vamos juntar tudo que a gente viu até agora. Então eu vou multiplicar a matriz C por 2 e depois eu vou somar com a matriz C transposta. Como a matriz C é uma 2 por 2, ao multiplicar por um número escalar ela não vai mudar a ordem. E como C é 2 por 2, a transposta também vai ter que ser uma 2 por 2. Então essa soma pode ser feita, porque elas têm a mesma ordem. Então primeiro vamos calcular 2C. 2 vezes menos 5 dá menos 10. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 1, 2. Mais a matriz C transposta. Então a gente vai ler a primeira coluna como uma linha, menos 5, 4, a gente vai escrever menos 5, 4 como linha. E agora a segunda coluna dela, 0, 1, vai ser a linha 0, 1. Então o resultado, 2C mais AC transposta, é igual a menos 10 mais menos 5, menos 15. 0 mais 4, 4. 8 mais 0, 8. 2 mais 1, 3. E para encerrar a aula de hoje, nós vamos falar dos produtos escalares entre dois vetores, que se você pensar esses vetores como matriz linha ou matriz coluna, a gente pode também falar de produto escalar entre matrizes, né? A gente fala de produto interno entre matriz linha ou matriz coluna. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula seguinte, quando falarmos de multiplicação de matrizes. Mas basicamente, se a gente está fazendo um produto escalar de dois vetores, U vezes W, por exemplo, eu vou multiplicar cada um dos componentes dele, então menos 3 vezes 5, depois 6 vezes 5 e 4 vezes 2. Então vamos lá, menos 3 vezes 5, 6 vezes 5 e 4 vezes 2. Só que o resultado de um produto escalar não é um vetor, ele é um número, é um escalar. Então esse resultado, para eu obter um número aqui, eu tenho que somar esses três produtos, e aí no final eu vou ter não uma matriz, nem um vetor, mas um número, né, um escalar. Então o resultado vai ser menos 3 vezes 5 dá menos 15, 6 vezes 5 dá 30, e 4 vezes 2 dá 8. Então o resultado 30 menos 15 dá 15, mais 8, 23. Fazendo agora o vetor V com W, a gente vai ter 0 vezes 5, multiplicando cada uma das componentes, mais 2 vezes 5,
mais menos 3 vezes 2. Então, mais menos 3 vezes 2. Então, o resultado é 0 mais 10 menos 6. Ou o resultado é 4. Se eu fizer agora o último v vezes u, então a gente vai ter 0 vezes menos 3, mais 2 vezes 6, mais menos 3 vezes 4. Então, o resultado é 0, mais 2 vezes 6, 12, mais 4 vezes menos 3, menos 12. O resultado final é 0. Uma propriedade interessante é que quando o produto escalar entre dois vetores é nulo, significa que esses dois vetores, então no exemplo que a gente deu v e u, eles formam um ângulo reto entre si. Então, isso deriva da fórmula que a gente pode calcular produto escalar de dois vetores também usando isso daqui. É igual ao módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre esses vetores. Então, se eu tenho um vetor A e um vetor B, esse θ aqui é o ângulo entre os dois vetores. Então, o módulo nada mais é do que o comprimento, né, do vetor, é um número escalar, e ele é dado pelo teorema de Pitágoras, né? Então, se cada uma das componentes do vetor forem menos 3, 6 e 4, então, por exemplo, o módulo do vetor u, módulo de u, é igual a raiz de menos 3 elevado ao quadrado, mais 6 elevado ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, é a raiz de 9 mais 36 mais 16. Então, módulo de u, ou seja, o comprimento desse vetor u, né, se a gente medir da origem até a extremidade dele, vai ser 9 mais 36, que dá 45, mais 16, 55, 61. Então é a raiz de 61. E é assim que a gente calcula o módulo. A partir do módulo a gente consegue calcular também o produto vetorial entre dois vetores, contanto que a gente tem o ângulo entre eles. E o interessante dessa fórmula também, e ela é importante, é bom ter ela em mente ao longo do curso, é que a gente pode tirar o próprio ângulo θ entre dois vetores se a gente jogar isso daqui dividindo para o lado de cá. Então, o cosseno de θ é igual ao produto vetorial de u e v dividido pelo módulo de u vezes o módulo de v. Então, a partir dessa fórmula, a gente deduz qual que é o ângulo entre dois vetores. E a gente sabe que se esse lado aqui for nulo, então o cosseno é nulo, né? Então, fazendo aqui o círculo trigonométrico, a gente sabe que o cosseno fica na horizontal e o seno na vertical. O cosseno nulo significa que o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus. Então, o seno aqui o cosseno vale 0 e o seno vale 1. Então, essa é mais ou menos a importância de entender o produto interno ou produto escalar entre duas matrizes ou dois vetores. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Espero ter ajudado demais. Espero que minha série de vídeos que dá muito trabalho seja útil para vocês. Se inscreve no canal, a gente vai estar postando vídeo toda semana. Vamos tentar manter em dia com a matéria de cálculo numérico, né? E assim, pelo menos se não der para focar todos os detalhes da matéria, a gente vai no mínimo focar no mais importante. Então valeu, muito obrigado e até a próxima aula.